Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 50525555. Hoje um programa especial no Gente que Fala, com a participação do secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, deputado Floriano Pêssaro. Prazer tê-lo aqui, deputado. Obrigado, um prazer é todo meu. Também conosco o promotor de justiça, doutor Roberto Liviano. Muito bom tê-lo aqui, doutor Liviano. Grande prazer, Zancopé, e saúdo todos da mesa e os telespectadores. Também conosco o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Bruno Laskovski. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer, Zancopé. Um prazer estar com todos vocês aqui. Conosco também o advogado Martim de Almeida Sampaio, que é diretor de Direitos Humanos da OAB São Paulo. É um prazer estar aqui com você, com os demais e com os espectadores aqui da TV aberta. Também conosco, participando desta edição de Gente que Fala, presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Ricardo Berkenstadt. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer, Zancopé, amigos e telespectadores da TV aberta. E também conosco o rabino Michel Schleger. Pronunciei corretamente, rabino? Schlesinger. Então não pronunciei corretamente. Agradeço a tua gentileza. Obrigado pelo convite. É como chamar Zancopé. Até o final do programa talvez eu consiga. Muito bom tê-lo aqui. O ayatollah iraquiano radicado no Irã, Mohsen Arakchi, está em São Paulo. Como é que é, Floriano? Como é que se pronuncia, pelo amor de Deus? Acho que está certo, né? Tá, é isso mesmo, Rabino? E é ayatollah. Ele está em São Paulo. Uma das estrelas maiores da corrente xiita do Islã religioso veio ao Brasil para proferir uma palestra em um evento sobre terrorismo islâmico. A visita do ayatollah foi fortemente criticada por entidades judaicas, já que ele não só prega a destruição de Israel, como teria ligações com organizações radicais. O Ministério da Justiça acionou a Polícia Federal para que ele fosse monitorado durante sua estadia no Brasil. Entretanto, ele aparece entrando no país sem qualquer restrição. Este é o assunto que nós temos hoje e fica à disposição. Algo que nos preocupa, só para dar o pontapé inicial aqui, ao lado das nossas entidades judaicas, religiosas, da OAB, do nosso querido Roberto Liviano, promotor de justiça, mas para dizer da nossa preocupação, dado que é uma pessoa que pese ser uma autoridade islâmica no Irã, faz parte de um grande conselho do governo do Irã e é muito próximo ao ayatollah Ali Khamenei, entrou como autoridade iraniana, é importante destacar isso, aos desavisados, entrou com passaporte diplomático, inclusive, como autoridade iraniana, para um evento privado, não público, privado. O que nos preocupa sobremaneira, não só a comunidade brasileira em geral, mas a comunidade judaica em particular, dado que nós não sabemos qual foi a sua pregação, qual era o objetivo real dessa visita, de discutir, a princípio, e na minha opinião de forma disfarçada, de forma travestida, o terrorismo por aqueles que defendem o terror, a destruição de um povo, a destruição de uma nação como é o Estado Democrático de Israel, e com fortes ligações ao atentado terrorista da AMIA na Argentina. Então, é um motivo de imensa preocupação, como disse, não só para a comunidade judaica, mas para o povo brasileiro. Mas, Floriano, quando eu li aqui, ele entrou no país sem qualquer restrição. Você disse que ele entrou com um passaporte diplomático.
Ele é uma autoridade ministerial iraniana. Ele é uma alta autoridade do governo do Irã. Então, não E há ele tem restrição a ter um passaporte diplomata. diplomático. E o Brasil tem relações diplomáticas com o Irã e o passaporte dele é um passaporte válido. Colocar porque, de repente, parece que isso é uma grande irregularidade. Então, do ponto de vista legal, doutor Liviano, não há restrição realmente para que ele seja recebido. Não, o ingresso dele no país, ao que tudo indica, é um ingresso que parece formalmente correto. O que é estranho é que ele não dá declarações, não explica, tudo muito secreto, tudo muito fechado, né? E isso desperta dúvidas sobre as reais intenções, né? Se aqui simplesmente se trava uma conversa sem objetivos que são contrários à lei, se não se vai falar aqui de incitação ao ódio, por que não se fala com clareza, não se explicita qual é a discussão travada, por que esta névoa que cobre essa conversa, né? Então fica essa situação toda duvidosa, né? E essa dúvida é ruim para todos, né? O povo judeu tem todos os direitos de ter as suas preocupações, as suas cautelas, e essa situação é extremamente ruim. Ela intranquiliza de maneira justa as pessoas, né? É razoável que as explicações sejam dadas. Ele ingressou no país usando o instrumento jurídico, diplomático, e ele deve explicações, né? Deve explicações por que essa situação acontece, até porque existem estas fundadas preocupações e as explicações são razoáveis, né? Rabino, há motivo para se ficar apreensivo com relação a isso? Eu estou só me referindo à entrada dele no país, porque a notícia chama a atenção que ele entrou sem qualquer restrição. Este é o que eu quero definir. Há algum motivo para apreensão? Existe motivo de preocupação, e o motivo de preocupação não é da comunidade judaica exclusivamente. É um motivo de preocupação de todos aqueles que acreditam que o Brasil tem que continuar sendo um lugar de diálogo e de respeito. Por isso, nós, religiosos de diferentes tradições, nos unimos para escrever uma declaração dizendo da nossa preocupação justamente com a entrada desse Ayatollah no Brasil, uma vez que o nosso país se orgulha de ser um país da diversidade, do respeito, do diálogo. Aqui, muçulmanos, cristãos, judeus, afrodescendentes, budistas convivem em absoluta harmonia. Nós temos filhas e filhos crescendo juntos, nós fazemos comércio uns com os outros, estudamos nas mesmas escolas, temos orgulho da boa relação que mantemos aqui no Brasil. Por isso que a entrada de um indivíduo que é conhecido por seus discursos, que nega a existência do outro, que agride a possibilidade do outro ser quem ele é, nos preocupa bastante. O comentário, eu queria pegar o que o Rabino acabou de dizer, isso aqui não é uma preocupação, né, da comunidade judaica, isso aqui é uma preocupação de país, e nós estamos verbalizando ou vocalizando isso com mais veemência. Este Ayatollah, ele defende posições antidemocráticas, posições de uma forma majoritariamente contra minorias, uma visão absolutamente fora, né, da lógica brasileira, que é uma lógica de cultura de paz. Então, o nosso receio é importar conflitos que aqui não existem. Ao contrário, né, a gente tem aqui uma cultura de recebimento dos imigrantes, e é muito importante a gente separar isso de qualquer processo de ir contra alguma religião ou ir contra o Islã, de forma alguma. De forma alguma. Cada um pode professar sua fé da forma que quiser. O que não é permitido, o que não é possível e que não é tolerável é você negar a existência do outro. Tanto que fizemos questão de ter um sheik, um representante da comunidade muçulmana, assinando a declaração junto conosco. Não se trata de uma reação contra a comunidade muçulmana. Se trata de uma reação contra o fanatismo, de onde quer que ele venha. É muito importante deixar claro. É uma das declarações dele, né? É que com o apoio das grandes potências, Israel semeia guerras na região e não quer a paz. É isso que o senhor está se referindo. Esse ponto é interessantíssimo, né? Como narrativa, né? Um repertório, evidentemente, que não corresponde à realidade.
Israel é a democracia, é uma democracia, lá se convive, aliás, todas as religiões, sair um pouco até do estereótipo, que muita gente não conhece. Você anda em Israel, você vê a pessoa de burca, você vê o judeu religioso, o judeu ortodoxo, você vê o druso, você vê o católico cristão, o ortodoxo, você vê todos. Israel é de fato uma democracia. E esse discurso não democrático é muito perigoso que se instale aqui. O Ricardo lembrou, acho que recentemente, até numa declaração, lembrou muito bem, né? A gente vive hoje num mundo muito conflituado, onde tem lobos solitários. E essa é a preocupação. Um discurso mal colocado, um discurso de ódio, desperta esses lobos. E talvez estejam por aqui. Ricardo. Desculpa. Eu acho que a nossa preocupação, Zancopé, não é tanto entrar na questão política israelense, porque não estamos aqui para defender um governo de um outro país, se bem que eleito democraticamente, mas enfim. Esta acusação que o Rabino disse contra as minorias. Quer dizer, hoje o Irã é uma teocracia que assassina em praças públicas homossexuais, cristãos e outras minorias que vivem naquele país. Isso nos preocupa. As manifestações que o Ayatollah deu à mídia brasileira, notadamente a Folha de São Paulo e ao Estado, dizem claramente que ele é aliado a grupos como o Hamas e o Hezbollah, que são grupos considerados pela comunidade internacional como grupos terroristas. Então, no momento em que o mundo, a Europa basicamente, os Estados Unidos, estão criando anteparos para se proteger deste terrorismo, desses lobos solitários, o Brasil não pode entrar nesse mapa. O Rabino bem disse, ele é parte integrante desse processo do diálogo interreligioso. No Brasil, nós não temos diferenças entre as religiões. E quando há alguma manifestação contrária a alguma delas, todos os outros se reúnem para combater. Então, quando vem uma pessoa de fora querer semear esse tipo de discórdia no nosso país, nós temos que veementemente nos colocar contrários a isso. E nos causa preocupação, o Liviano falou muito bem, esse tom de mistério quanto à visita. É verdade que ele veio numa missão privada, enfim, convidado por uma instituição islâmica, que tem todo o direito de convidar quem quer que seja, mas o passado dele, as manifestações dele, nos mostram, nos trazem essa preocupação que ele deveria expor realmente o que ele pensa em relação a determinados temas e não se trancar numa sala e ali falar o que ele pensa. E o que é triste também é alguns políticos brasileiros que estiveram lá dentro e que tiraram fotos lá dentro, meio que endossando essas palavras de ódio. Então, na propaganda eleitoral, eles falam em paz, em convivência. E lá dentro, eles aplaudem um discurso desta magnitude. Sr. Martim? O que eu queria ressaltar aqui, nós vivemos numa democracia. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Eu não sou judeu, eu sou da tradição católica. Mas o fato de eu não ser judeu não faz com que eu não me importe com semelhantes. Não me preocupe com o semelhante. Nós vivemos uma democracia, foi bem ressaltado aqui, uma democracia onde as pessoas podem professar livremente suas religiões. Eu fui criado ao lado de muçulmanos, fui criado ao lado de judeus, sou católico, de pessoas que frequentam religiões de matriz africana, e assim deve ser essa sociedade. Então, toda vez que qualquer pessoa que venha a esse país, ela será bem recebida, qualquer um, mas que venha com um discurso de ódio, a gente não pode permitir, não pode aceitar. A gente não pode importar um conflito, eu não estou nem entrando na discussão, mas a gente não pode aceitar nenhuma forma de conflito que não nos diga respeito, e ainda mais como esse conflito é traduzido em atos terroristas. Isso não é possível, é inadmissível. Qualquer pessoa que defenda os direitos humanos sabe da universalidade, interdependência e o interrelacionamento dele. Há uma comunidade, a judaica, se sentir atingida, está atingindo toda a comunidade, não só do Brasil, como a comunidade universal. Nesse sentido, merece muita preocupação e muita restrição essa visita. Se ele quer vir fazer o diálogo, estamos abertos, sente aqui, está convidado para dialogar conosco, ele ou as pessoas que defendem. Agora, no discurso de ódio, nós não vamos embarcar e não vamos aceitar que seja traduzido aqui. É só uma questão que eu queria colocar. O Rabino ponderou muito bem sobre essa questão do diálogo interreligioso, né? E os judeus, eles convivem de uma maneira muito madura e muito adulta com os muçulmanos, né? O Ayatollah, ele não fala e não representa os muçulmanos, né? Os muçulmanos, eles têm regras de comportamento e tem toda uma doutrina que é extremamente importante, que não se confunde com o terrorismo.
que são coisas absolutamente diferentes. Esse discurso de ódio a Israel não se confunde. Esse tipo de mentira repetida, né? Nós já ouvimos essa história, não é, Ricardo? Essa história de mentira repetida... Goebbels. Essa história de mentira repetida vai se tornando verdade, né? Então isso é o tipo de coisa que a gente não pode tolerar e simplesmente ouvir isso e ficar em silêncio. E isso atinge a todos, como bem colocou o Martim, né? Nós não podemos ouvir esse tipo de coisa, porque, na verdade, isso atinge a toda a humanidade. Esse tipo de comportamento, ele é nocivo, ele é ruim a toda a humanidade. Isso é atentatório à própria dignidade humana. Mas, Rabino, foi dado conhecimento do teor da palestra dele? Apesar dos políticos terem ido lá tirar fotografia com ele, alguma coisa assim, político aproveita, com todo respeito, tem políticos corretos, mas o político aproveita o momento, ele não sabe nem o que ele está fazendo lá. Mas foi dado o teor da palestra dele? Eu, obviamente, não fui à palestra dele. Perfeito. Mas li na imprensa um pouco sobre o que foi falado, um discurso fortemente anti-americano, um discurso fortemente contra Israel, e um discurso dissimulado também contra as minorias de forma geral. O que me preocupa, mais uma vez, é a questão da importação de um fanatismo que não combina com a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é a sociedade do pluralismo, né? Nós, religiosos, temos um diálogo absolutamente de confiança. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, o Sheikh Hossam El Bustani e eu nos encontramos uma vez por mês e conversamos sobre diversos assuntos e condenamos manifestações fanáticas de onde quer que elas venham. Quando coptas foram massacrados no Egito, nós fizemos questão também de escrever uma declaração. Não importa que eram cristãos e não judeus. E se forem muçulmanos também massacrados. Uma garota, você lembra, Michel, de africana, no Rio de Janeiro, que foi apedrejada. Isso. Nós saímos em conjunto também contra esse tipo de ação, porque ela era uma garota de 9 anos e que professava uma fé que ela tem todo o direito, né? O nosso objetivo, como falou Bruno, é o fortalecimento da democracia, o fortalecimento da diversidade, e onde nós sentirmos que essa diversidade está sendo ameaçada, levantaremos nossas vozes. Não porque queremos, mas porque devemos. Como religiosos, eu sinto que é o nosso dever. Toda vez que silenciamos, cometemos o pecado da omissão. Nós não podemos fazer isso. Nós temos o dever de levantar nossas vozes todas as vezes que sentimos que existe um discurso de intolerância sendo importado para o Brasil da diversidade. Antes que eu coloque aqui a pergunta do André da Vila Mariana, doutor Ricardo, o senhor acompanhou informações, né, tem informações sobre o teor da palestra? Porque, de repente, nós estamos indignados com a entrada dele e com uma palestra que ele proferiu, mas nós não sabemos o que ele falou lá. Eu gostaria que, na verdade, se tiver eu quero que se esclareça cada vez mais esse item. O teor que eu tenho é o que saiu na mídia, né? Sim. Há uma emissora co-irmã. Me parece que foi vetada, inclusive, o ingresso da imprensa, né? Aqueles negócios de imprensa, entrevista coletiva, onde só eu falo. Na verdade, o que eu sei é pela mídia. Ontem à noite, uma emissora co-irmã da TV aberta fez um programa especial, 10 minutos de matéria sobre isso, e mostrou um pouco do discurso dele, e a mídia impressa brasileira, que também citou críticas muito fortes aos Estados Unidos, a Israel, e uma defesa dos grupos Hezbollah e Hamas. Basicamente foi isso. E ele replicou aquilo que ele realmente pensa e fala. Numa entrevista anterior, ele disse que não era bem isso, que se as pessoas querem interpretar dessa forma, o problema é dessas pessoas. Mas ele repetiu no discurso, que parece que não foi aberto a perguntas, só ele falou, essa crítica pesada aos Estados Unidos, uma defesa do governo sírio, porque o Irã hoje apoia o ditador da Síria, né? E críticas a Israel e Estados Unidos. Basicamente é isso que apareceu na grande imprensa. Pois não, Floriano? Não, eu queria só comentar a pergunta do André. O André da Vila Mariana pergunta se o momento do Brasil é propício a radicalismos. Eu acho que as coisas acabam acontecendo como devem acontecer. A presença desse Ayatollah não é uma presença gratuita, na minha opinião.
A presença do ex-senador e vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, não é gratuita. As coisas não acontecem de qualquer sorte. Você acha que a presença do Suplicy lá é... porque... Ele vai na penitenciária dormir... Mas eu vou te dizer por que eu acho. Leva o pijama. Porque há um momento propício ao radicalismo no Brasil, fruto de uma cultura do lulopetismo, que foram 13 anos de divisão da sociedade entre nós e eles, brancos e negros, ricos e pobres, centro-periferia, e até na última eleição, norte contra sul. Até nesse ponto nós chegamos. O Brasil passa por um momento extremamente difícil e delicado, política e ideologicamente, um momento de ebulição, onde a crise econômica incomoda as pessoas e o que propicia o surgimento de salvadores da pátria e pessoas messiânicas aí, não é? E então é um momento delicado, um momento em que o país passa por uma ebulição. Todos nós percebemos e sentimos. Então, a presença de um líder radical, ela é muito ruim nesse momento no Brasil. E ela pode, de fato, desencadear ações que tenham e que combinem com esse radicalismo pregado pelo Ayatollah. Então, é de fato preocupante, e é preocupante que um partido político, e aqui quero deixar claro que a posição do meu partido, Roberto, que é o PSDB, não tem nada a ver com a presença do Ayatollah, muito ao contrário, né, nas redes sociais se usou a figura, inclusive, do governador Geraldo Alckmin, que é totalmente pró-Israel, uma pessoa totalmente comprometida com os valores morais e cristãos e com a coexistência pacífica entre os povos, defende a coexistência pacífica entre todos. A presença do cerimonial ali da polícia, que não tem nada a ver com a presença de fato do Ayatollah, senão uma questão de cerimonial e um pedido do governo do Irã como cerimonial. Quer dizer, esse tipo de ilação nos preocupa, porque de fato ali existia o representante de um partido político que é vereador e foi senador, e é uma figura importante, que é o Eduardo Suplicy, que prestigiou, esse sim, esteve presente, prestigiou, e Ricardo, lembrar que ele discursou ali. Então, isso também é importante destacar. Soriano, acho que queria lembrar também um outro ponto, é que a gente não pode não considerar que o Irã é uma teocracia. Então, esse discurso não é simplesmente um discurso, né, de um intelectual que vem aqui, ou eventualmente até de um líder religioso. Isso é discurso de uma política de Estado e de governo. Exatamente. Vale lembrar também que a gente tem um Irã nuclear. Então, se a gente junta discurso de ódio, tem um Irã nuclear, uma zona de conflito que é muito complexa, a Síria, quem é mocinho, quem é bandido, francamente não saberia dizer. Não saberia dizer. É muito perigoso. Isso aqui é uma discussão que o Itamaraty tem que estar envolvido, sim. Tem que ter uma visão de país, se a gente quer ter esse tipo de relação. É uma teocracia, repito, e com bomba nuclear. Bomba nuclear, um discurso nuclear e artefato nuclear, isso torna tudo isso muito explosivo e, mais uma vez, voltando à nossa condição de brasileiros, né? Democratas, brasileiros, queremos uma cultura de paz. Não é bom, não é bom. Zancopé, se me permite, na semana passada, retrasada, eu estive em Buenos Aires. Todos os anos, no dia 18 de julho, se lembra o atentado contra a sede da comunidade judaica, a AMIA, em Buenos Aires, onde faleceram 85 pessoas e mais de 300 pessoas feridas. Alguns anos depois, um promotor, colega do Liviano, Alberto Nisman, foi assassinado em Buenos Aires quando ele estava chegando à solução de quem fez o atentado. Tudo leva a crer, pelas investigações de vários órgãos do mundo, que o Irã está envolvidíssimo nesse atentado. Nós estamos falando de um país vizinho ao nosso, onde 2 atentados aconteceram, 92 contra a Embaixada de Israel, 94 contra a sede da comunidade judaica. Mais de 150 pessoas morreram nesses atentados na Argentina. Nós temos que tomar cuidado. O Irã não é brincadeira. O apoio que o Irã dá a esses grupos extremistas
para nós é perigosíssimo no Brasil. Não temos essa cultura no Brasil, não estamos preparados para um atentado no Brasil. Diferentemente da Europa, onde há uma cultura e onde a polícia, os serviços secretos estão atentos a isso, nós estamos num momento tão difícil no Brasil, como bem disse o Floriano, no momento de... onde não sabemos quem vai ser o presidente da República, quarta-feira tem a votação da denúncia, que é um campo fértil para lobos solitários e para loucos em geral que possam cometer algo. Doutor Martim, o senhor é diretor adjunto de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Quando nós abordamos esse assunto aqui, não nos parece, ou a mim parece, muito distante da nossa realidade. Nós brasileiros, nós estamos habituados com uma convivência pacífica e eu me coloco como o brasileiro que está perguntando, né? Me parece uma realidade muito distante a que o doutor Ricardo acaba de descrever. Estamos importando, de repente... Na verdade, a gente vive, eu acho que foi bem ressaltado pelo deputado federal Floriano, a gente vive numa sociedade onde existe um grande vazio de poder. Esse vazio de poder tem ocasionado radicalismo. Durante 12, 13 anos houve um discurso, isso foi uma marca social que a gente traz, nós contra eles. De repente eram os brancos contra os negros, os pobres contra... Uma coisa que nunca existiu e passa a existir. De repente a gente traz uma pessoa aqui para o Brasil, para a nossa democracia, que faz um discurso, marcadamente um discurso de ódio e de discriminação. Onde a gente quer chegar com isso? A gente quer manter a democracia ou a gente quer o conflito? Porque vozes radicais, a gente pode ir nas redes sociais, nos jornais, a gente escuta vozes radicais aqui e tomando corpo. Amanhã, eu não sou judeu, não tenho nada a ver com esse problema. Atacam os judeus, aquele velho poema do Brecht, que é repetido à exaustão, e que teve um preço muito caro que a gente pagou. Falo, nós, a humanidade. Porque não foi só a tragédia do judeu, foi a tragédia dos comunistas, dos homossexuais, enfim, de todas as pessoas. O totalitarismo acaba excluindo todo mundo. Foi bem lembrado aqui também o atentado à AMIA em Buenos Aires. Ninguém faz um atentado daquela magnitude sozinho, não é um lobo solitário, tem que ter um apoio operacional muito grande. Não é sem razão que assassinaram aquele promotor, porque chegava perto da verdade. Por quê? Porque há Estado envolvido. Qual é o Estado? Eu não sei. Aponta-se o Estado, a direção, todas as setas apontam para o Irã. Mas o fato é que pessoas morreram, pessoas estão ameaçadas, e nós, por termos fronteiras porosas, nós por termos uma população bastante eticamente diversificada. A gente não sabe que, se a gente olhar aqui, somos todos brasileiros, mas se olhar um para cá, nós somos todos diferentes, e todos brasileiros, falando parcialmente, não há uma identidade ética, e é um país poroso. Não há uma polícia treinada, fortemente armada, que possa reprimir isso. Há uma tradição de tolerância. Para que nós vamos nos envolver no problema? É um país vulnerável. Vulnerável. Não só por conta da tríplice fronteira e tudo aquilo que acontece ali na região de Foz do Iguaçu, mas porque nós temos uma fronteira enorme e nós temos uma polícia, em geral, que é fraca do ponto de vista do controle. Sim. Em que pese nós temos uma legislação nova contra o terror, oriunda aí das Olimpíadas, ela não é suficiente do ponto de vista da sua implementação nesse momento. Nós não temos a segurança que a própria lei preconiza. Nós não estamos preparados institucionalmente ainda para fazer frente a... É tudo muito novo para ações de terror no Brasil. Claro, sem então, dúvida. É uma somatória. O Brasil não tem política pública anti-terror. Quando o deputado Floriano Pêssaro se refere a uma nova lei contra o terrorismo, ela é tão nova, alguém saberia como aplicá-la, como distinguir um ato desse? Não, sem dúvida. Já houve uma aplicação pré-Olimpíada, onde 8 mas pessoas foram presas. Aquele era um momento né, que não é comum. Né? Nós temos um evento envolvendo pessoas do mundo todo, tal, então aquele é um momento. Agora, quando eu pergunto é o seguinte, como distinguir? Né? Lá nos morros matam gente todo dia, então aquilo lá não tem nada a ver com a gente. Nós aqui de São Paulo não temos nada a ver com o que acontece no morro. Parece que temos muito a ver com o que acontece no morro. Nós temos tudo a ver. Tudo a ver. Mas aí, doutor Liviano... É uma coisa muito nova ainda para nós, e nós não temos o hábito de trabalhar esse assunto como uma prioridade. Não existe uma política pública antiterror. Né? É uma coisa muito nova, como já se colocou aqui, o Ricardo colocou muito bem. A Europa prioriza isso porque existe todo um histórico que exige essa priorização.
O Brasil, isso ainda é muito novo e ainda bem que não se exigiu de nós isto, e tomara que não se exija, né? Mas o fato é que nós não temos essa questão como uma questão que é prioritária do ponto de vista social, do ponto de vista político, né? O fato é que essa situação toda, ela causa, e o Martim destacou muito bem, essa atitude do Ayatollah, ela discrepa dos valores que nós temos, né? Essa postura é uma postura que discrepa dos valores e discrepa da nossa cultura. Não é assim que o Brasil vê tudo isso. O brasileiro não vê isso. Não é a questão do judeu, é a questão dos valores da cultura brasileira. O brasileiro não vê isso desta maneira. Então, o brasileiro em geral, se nós fizéssemos uma pesquisa, o brasileiro não acha razoável esse tipo de posicionamento, esse tipo de cultura. O brasileiro é um povo de paz. Esse tipo de situação é uma situação que incomoda, né? Não é a maneira como o brasileiro vê isso, né? Um povo muito mais ordeiro, pacífico. Isso é algo que realmente e religioso. Incomoda. O brasileiro é um povo religioso. Exatamente. Por isso, Liviano, eu acredito que o caminho é fortalecer uma sociedade que não precise aplicar a lei antiterrorismo. E a palavra de ordem tem que ser moderação. Quando você fala lei antiterrorismo, eu como jornalista acho que é um assunto tão distante. Estou colocando o aspecto de jornalista, cidadão, que me parece uma realidade muito distante. O que acabei de citar como exemplo do morro, lá no Rio de Janeiro, que é comum, e aliás, se a gente observar imagens de ações da polícia lá, a população está andando indiferente, aquele tiroteio e a população andando indiferente entre policiais que estão se... Então, essa indiferença que a gente vê nas imagens do Rio de Janeiro, que eu citei, não há termos de comparação com o terrorismo, por favor. Mas eu vejo que é uma realidade muito distante, Rabino. Graças a Deus. A gente tem a felicidade de viver num país muito distante de tudo isso e queremos que assim permaneça, né? A palavra de ordem tem que ser moderação. Sobretudo no momento de crise como esse. Estamos passando por um momento de crise política, de crise econômica, e esse é o cenário propício. Nós olhamos para a história e identificamos que um momento de crise é propício para o fortalecimento do discurso de ódio. E é isso que nós queremos prevenir. A prevenção acontece por meio da moderação, por meio da educação voltada à diversidade. E esse ponto aqui, Rabino, Roberto, Floriano falou muito bem sobre isso, Martin também, que é o seguinte: nada acontece por acaso. Por que nesse momento a visita? Por que nesse momento? A gente tem hoje uma sociedade, um tecido, né, que está fragmentado, onde o Rabino colocou muito bem, a gente tem possibilidade de núcleos, né, de radicalismo emergirem. Esse é o momento, nenhum passo, a gente tem que reconhecer que nós somos novatos nesse jogo geopolítico, nesse jogo de radicalismo mundial. Somos novatos. E mesmo quem é muito experiente na Europa, nos Estados Unidos, mesmo assim, quantos atentados já aconteceram e acontecem? Porque é muito difícil de antecipá-los e até bloqueá-los. Quantos eram para ter acontecido e não aconteceram? Né? A gente nem sabe. Mas o fato é, e esse é o alerta, não é à toa que nesse momento, a gente tem esse tipo de visita. Olha, é um momento de fragilidade institucional. Eu preciso chamar voltamos. Um minuto só. É um momento de instabilidade institucional, é um momento de fragilidade junto a essas comunidades mais carentes, inclusive onde cresce maior o islamismo, e a nossa preocupação não é o islamismo, mas é o radicalismo, né, que vem junto com a desesperança. Então tudo isso se torna associado. Eu vou pedir a gentileza dos senhores para um intervalo que nós fazemos agora no Gente que Fala. Retornaremos em instantes. Jornalista Luiz Henrique fala agora para a gente das vantagens de votar no Top Destinos Turísticos. A gente só vende aquilo que a gente compra. E se a gente está realmente interessado em gerar empregos, comprar empregos para a nossa cidade, comprar desenvolvimento, né? E nós precisamos vender a imagem da nossa cidade. Então, vote top,
e faça mais do que um voto. Faça campanha para promover o que há de bom e de melhor no seu município do coração. É isso. Vamos junto, desenvolvimento sustentável da atividade turística no estado de São Paulo. Uma referência para o Brasil e, quiçá, para outros destinos internacionais. votetop.com.br. Aristides, nós queremos saber o que é o Top Destinos Turísticos. É uma premiação que procura desenvolver e promover os destinos turísticos nessa primeira edição no estado de São Paulo. Então nós vamos, em novembro, premiar os principais destinos turísticos que se destacaram com os critérios que estão na votação. Então eu vou pedir para todos que estão nos assistindo a entrarem no site www.votetop.com.br e votar na cidade do seu coração e em 2 cidades e 2 destinos turísticos do estado de São Paulo. Com essa premiação, a gente vai procurar envolver moradores, população e turistas. E ao final do concurso, as cidades que se destacarem vão ser promovidas com toda a expertise da ADVB e do SCAL Internacional São Paulo. Secretário Laércio Benco, quais são as novidades da Secretaria do Turismo? São muitas novidades, nós temos, além das 70 instâncias turísticas, estamos criando mais 140 municípios de interesse turístico em todo o estado, de tal forma que teremos 210 cidades recebendo recursos anualmente nos próximos anos para garantir o desenvolvimento turístico e assim garantir geração de emprego e distribuição de renda nessa que é a indústria do século XXI, a indústria da paz, a indústria do entretenimento, do lazer e da alegria, que é o turismo. Você está conosco no Gente que Fala. Hoje conosco o deputado federal Floriano Pêssaro, o Bruno Laskovski, que é presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Ricardo... Me ajuda, Ricardo. Berkenstadt. Ele é presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Rabino, por favor, Rabino. Michel Schlesinger. Schlesinger. Mas pode chamar Rabino Michel, tá ótimo. Rabino Michel, tá ótimo. O advogado Martim de Almeida Sampaio, que é diretor adjunto de Direitos Humanos da OAB, o promotor de justiça, Dr. Roberto Oliviano. Este alô é do James Zackel. Boa tarde, James Zackel. Boa tarde, alô, boa tarde. Está um pouquinho baixo o retorno, Zancopé. Que bom. Oi, fala. James Zackel, estamos aqui conversando hoje e o assunto é exatamente o Ayatollah Araki, que está no Brasil. Realizou palestra aqui, entrou com o seu passaporte diplomático e só depois é que chamou a atenção que ele estava aqui para uma palestra, meu querido James Zackel. Olha, Zé Companheiro, eu acho uma vergonha. Eu acho uma vergonha o que está acontecendo. Primeiro, eu quero dizer uma coisa, que eu sou um dos mais insuspeitos, porque eu sou filho de palestino. Eu sou filho de um árabe que nasceu na Palestina. Embora meus avós nasceram no Líbano e na Síria, mas meu pai nasceu na Palestina. Então eu sou totalmente insuspeito para falar sobre isso. Então eu acho inaceitável, primeiro, que o governo brasileiro permita que um cidadão deste tipo, deste quilate, desta maldade, entre no país para falar a bobagem que eles falam. É inaceitável, é inaceitável. Eu tenho muitos amigos judeus. Abraham Sajman, presidente da Federação do Comércio, é um grande amigo meu particular. Carlos Brickman, um grande jornalista, meu amigo particular. Marcos Arbeitman, meu outro grande amigo e irmão. Ok. Agradeço tua gentileza mais uma vez. Jornalista James Zackel conversando conosco no Gente que Fala. Bruno, por favor, Bruno. Um comentário, eu acho muito importante a gente deixar sempre muito claro, e até agora com um comentário oficial de Federação Israelita de São Paulo, a gente é contra qualquer processo de islamofobia. A gente acredita que todas as religiões devem ser respeitadas e todas visam, o bem, visam ter um sistema de valores do bem. O que a gente não quer, o que a gente não gosta é de radicalismo. O que a gente está discutindo nessa mesa aqui não é o Islã. Não é o Islã, enquanto religião, respeitável.
O que a gente não aceita, e vai ser sempre muito veemente no combate, na luta, é contra o radicalismo. É em nome de religião matar gente. É em nome de, enfim, de uma teocracia, você colocar o mundo sob terror. É isso que a gente não vai deixar. Só para fortalecer o que o Bruno está falando, a maior vítima do radicalismo muçulmano é justamente o grupo de muçulmanos moderados. Os muçulmanos moderados são as maiores vítimas desse radicalismo. Então, e eu tenho amigos muçulmanos, a ideia não é estigmatizar essa ou aquela religião, esse ou aquele grupo, mas levantar nossas vozes contra o fanatismo. Infelizmente existe fanatismo em diversas comunidades, inclusive na comunidade muçulmana, e o que nos agride na vinda desse Ayatollah para o Brasil é justamente o fato de que nós acreditamos que, no geral, e em particular no momento em que nós estamos vivendo, é importante fortalecer o discurso da moderação, da diversidade e do respeito. Nós vamos levantar nossas vozes contra o fanatismo de onde quer que ele venha, não de um grupo ou de uma pessoa específica. De onde quer que ele venha, ele será condenado. Não se trata aqui de direita ou esquerda, não se trata aqui de judeus ou muçulmanos, não se trata de um maniqueísmo que separa entre bons e maus. Se trata de você fortalecer as instituições, fortalecer a democracia, fortalecer esse sentimento tão presente na nossa sociedade e que tanto nos orgulha, que é o sentimento de diversidade e de respeito à alteridade. E nem de criticar o islamismo, como bem colocou o Bruno, e nem de criticar o povo iraniano, que merece respeito. Agora, o radicalismo é que é abominável, né? Então não se pode, em nome de interesses absurdos, autoritários, você extrapolar. E isso o Brasil não aceita, né? Isso, aliás, desrespeita o espírito da nossa Constituição, né? Se fosse somente, Zancopé, um discurso contra o Estado de Israel, já era motivo suficiente para nos preocupar, como comunidade judaica. Ou estamos falando de radicalismo, se vamos nos dirigir contra. Agora, mas veja só, há o discurso, e houve nesse encontro, pelo que nós temos de relato, de um discurso também anti-americano, o velho discurso anti-imperialista, agora travestido de algo adaptado aos dias atuais. A essa questão de um radicalismo que se impõe como uma forma de reparar, digamos, a carência que nós estamos vivendo hoje de grandes líderes. Então, o Irã tenta assumir um papel aí protagonista no momento que os americanos estão lá com o seu Trump, a Europa também tem carência de grandes líderes e tal, se aproveitar de um momento, de uma situação onde em países que tem também as suas carências e vive seus momentos de crise. É por isso que esse Ayatollah, Bruno, vem neste momento, com um discurso homofóbico, com um discurso anti-americano e com um discurso contra o povo judeu. E aí arremata, digamos, esse radicalismo, tentando, obviamente, Liviano, arregimentar pessoas. É claro, isso para mim é muito claro. E é tudo menos o diálogo, né? Porque você vê uma atitude hermética, uma atitude de mistério, não se fala do que está se tratando, não se permite o acesso à imprensa e se faz de tudo menos dialogar. Portanto, quem não quer dialogar é que não quer a paz. Porque nós não precisamos concordar. Nós não precisamos concordar, mas precisamos dialogar. Exatamente. Precisamos respeitar a nossa diferença. Dialogar não significa todo mundo concordar sobre a mesma coisa. Por que a aversão ao diálogo? Essa é a pergunta. Por que esta aversão? E porque tem algo estranho aí. Um ponto interessantíssimo. Que oportunidade de ouro para esse país, para esse estado e para essa cidade, como uma cidade, um país aberto, um estado aberto, uma cidade aberta, que é talvez o grande exemplo do mundo. A gente comparar com as grandes capitais, né? E tem problemas enormes, inclusive do aspecto do radicalismo. A gente está vendo isso traduzindo em atentados. A gente não. Então, olha o perigo, inclusive, Rabino, para os moderados, de todas as regiões, mas em particular para os moderados muçulmanos, né? Olha o perigo
que é sair desse Estado, que é um benchmark, que é um Estado talvez ideal para as grandes capitais do mundo, onde nós podemos oferecer talvez a nossa tecnologia de como a gente consegue trabalhar a cultura de paz, que o Rabino muito bem representa, e a gente talvez perca essa possibilidade, porque grupos pequenos resolvem trazer esse tipo de discurso para o Brasil. Isso é muito perigoso. Rabino, o Marcos de Pinheiros pergunta sobre o efetivo papel de Oswaldo Aranha na criação do Estado de Israel. Embora exista alguma controvérsia entre os historiadores sobre o real papel de Oswaldo Aranha naquela ocasião e se não foi quase acidental o fato dele ter presidido aquela sessão, o fato é que, do ponto de vista do Me Too, isso se transformou em motivo de muito orgulho para nós. O fato de ser um brasileiro que estava naquele momento, em 1947, na Organização das Nações Unidas, quando foi decidida a partilha da Palestina, numa votação que as pessoas acompanharam pelo rádio de maneira extremamente atenta e que emocionou todos os moderados do mundo, que queriam ver uma solução para aquele conflito que estava se instalando naquela região e que, infelizmente, já no ano seguinte pegou fogo e houve uma sucessão de guerras. Mas naquele momento, a partilha da Palestina representou uma esperança muito grande. O fato de ter um brasileiro, Oswaldo Aranha, presidido aquela sessão, independentemente da polêmica histórica que pode haver em torno desse fato, é para nós um motivo de orgulho muito grande. E hoje em Israel, Zé Copé, quando você fala na rua que você é brasileiro, primeiro o povo israelense ama o povo brasileiro, ama a cultura brasileira e sempre lembram de Oswaldo Aranha. Há um kibbutz em Israel chamado Bror Heil, que foi fundado por brasileiros na fundação do Estado, onde tem o busto do Oswaldo Aranha e o martelo que ele utilizou nessa famosa sessão solene, nessa sessão que definiu a criação do Estado de Israel. Então, para o israelense, o brasileiro é muito querido também por Oswaldo Aranha. Seja pelo mito ou não, Oswaldo Aranha fez um papel importante e entrou para a história como aquele que bateu o martelo para a criação do Estado de Israel. Eu queria aqui só complementar o que o Roberto Liviano fez. O Roberto Liviano lança uma questão aqui. Por que não a transparência? Por que não o diálogo? Porque o totalitarismo, a resposta é o totalitarismo não mantém diálogo com ninguém. É averso a isso, é avesso. Ele quer impor suas ideias, quer impor o ponto de vista daquela minoria. Então, o que revela que é inaceitável nós, que queremos viver e vivemos no Estado Democrático de Direito, ainda com as fragilidades que nós estamos passando, a aceitação de uma imposição como essa. Não é só motivo de estranheza, mas eu diria um pouco mais além, é um motivo de repúdio da nossa parte, da parte de todas as pessoas que defendem a democracia. Tem uma pessoa entre nós que vem com uma série de acusações, uma série de suspeitas, fazer um diálogo de maneira radical. Não, a gente não quer isso. A gente quer a democracia, nós queremos a paz, e a paz e o diálogo não significa concordância. Eventualmente algum tema entre nós aqui pode ser divergente, com certeza haverá centenas deles, mas o diálogo tem que ser na base da democracia, da transparência, para que todas as pessoas, até para mudar de ideia, até eu ser convencido ou não do contrário. Aliás, por falar nisso, Zancopé, você convidou o Ayatollah para esse programa? A entrevista dele não dá direito a perguntas, eu nunca vi. Aliás, já vi sim coletivas onde você não pode perguntar. Existem coletivas onde mas é você pior não do pode. que isso. Na saída do evento, o sujeito que organizou o evento do Centro Islâmico, xiita aqui de São Paulo, não permitiu com que a TV Record pudesse fazer a entrevista. Diz que ele não daria nenhuma entrevista a nenhum jornalista. Doutor Martinho, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a sua avaliação sobre a atuação da PM paulista na área dos direitos humanos. Olha, vamos hoje, Jaime, tudo bem? Jaime, eu gostaria hoje, Jaime, de construir convergências aqui, não ser palco de outras polêmicas. Então vamos deixar essa resposta, a gente responde no momento apropriado, com outro diálogo. Hoje o nosso diálogo aqui é o diálogo da convergência da paz. Doutor Bruno, Patrícia de Santana pergunta sobre a estimativa da população de judeus natos no estado de São Paulo. Olha, Patrícia, obrigado pela pergunta. Esse é um número sempre difícil de ser tão preciso. E sem nenhuma classificação, né? Acho que essa classificação aqui não me parece nem apropriada, né? Mas a gente calcula que o número de judeus hoje em São Paulo, alguma coisa perto de 60 mil pessoas.
Segundo o censo de 2010, 107 mil judeus no Brasil. No Brasil, a gente calcula em torno de 110. Sim. No Brasil, 110, 120. É hoje em São Paulo, em São Paulo 60 mil judeus. É hoje a maior população? Não. Não? A maior população judaica do Brasil em São Paulo. Sim. Em São Paulo. Fora, eu pergunto se em outros pontos... Não, essa é uma pergunta clássica, né? Sim, Quanto a população judaica no mundo, né? Não, eu estou colocando aqui... Fora de São Paulo, qual outro local? Rio de Janeiro, Isso, Rio de Janeiro, e depois Porto Alegre. você tem já uma distribuição mais Ricardo, concentrada. quando se falava aqui nas divisas do sul do país, você chamava atenção para o norte do país. Nós estamos tendo hoje um problema muito Argentina, sério que foi o... com a vinda de refugiados venezuelanos, né, entrando no Brasil num desespero pela falta de remédios, de alimentos, de direitos humanos. Ontem houve a famosa votação para a Assembleia Constituinte, onde uma pequena parcela da população venezuelana foi às urnas, e há uma vinda para Roraima, para aquela região muito grande. E também é um ponto frágil, né, da fronteira brasileira, onde pessoas podem entrar. Sabemos que o atual regime da Venezuela também tem vínculos estreitos com regimes totalitaristas do mundo. Né? O atual governo venezuelano, ele tem vínculos muito claros com determinados países. Então, Ricardo, desculpe, mas é bom você ter falado isso, né? Só para lembrar quais são os nomes que a gente está falando. A gente está falando de Coreia do Norte, a gente está falando de Irã, enfim, Síria. Parece que não são boas companhias, né? Não são bons vizinhos. Não é bom ser vizinho. Esperamos que o povo venezuelano consiga sair dessa situação deprimente e triste pelo qual está passando agora. Pois não, Pesa? Não, é lamentar, né? E mais uma vez eu quero deixar aqui registrado e consignado, lamentar a presença do ex-senador, vereador de São Paulo, capital, Eduardo Suplicy. É uma vergonha a participação dele num evento como esse. Ele sabia onde ele estava? E ele deve explicações. Ele deve explicações por que ele estava lá. Eu falo, você acredita que o primeiro repórter a entrevistar o Suplicy fui eu? É mesmo? Você teve esse desprazer? Eu falei, você melhorou muito. Por isso que eu pergunto, será que ele sabia onde ele foi? Bom, pois é. Mas, Floriano, você soube o que ele declarou lá na palestra? Eu não subestimaria, não. Você soube o que ele declarou na palestra? Liviano, o Instituto Não Aceito Corrupção realizou um movimento ontem na... Não foi o Instituto, não. Foi o Quero um Brasil Ético. Não. Quem realizou o ato ontem foi o Quero Brasil Ético, na Avenida Paulista. Eu troco as palavras com muita facilidade, às vezes te promovo. Não. Você é um grande amigo e os amigos sempre nos elevam. E eu agradeço a você pela generosidade. Mas ontem o movimento Quero um Brasil Ético realizou um ato cívico na Avenida Paulista, em que as pessoas foram reunidas para protestar contra a corrupção e para também defender a Operação Lava Jato, porque há uma série de iniciativas preocupantes do Congresso Nacional que ameaçam desestruturar os instrumentos que permitem o controle da corrupção, né? E várias pessoas marcaram presença nesse ato, como Hélio Bicudo, como Flávio Bierrempar, como Luiz Flávio Gomes e tantas outras pessoas, Mário Sérgio Duarte Garcia, Modesto Carvalhosa, e foi um ato bastante marcante e muitas pessoas da sociedade estiveram presentes lá. Foi um momento importante, até porque nessa quarta-feira, Zancopé, nós vamos ter uma votação na Câmara dos Deputados em que Michel Temer, pela primeira vez na história, é acusado de corrupção praticada no exercício do mandato, né? E ele vai ser, essa acusação será examinada pela Câmara e, se 2/3 dos deputados decidirem favoravelmente, ele será processado no Supremo Tribunal Federal. Ele precisa reunir 171 votos, aliás, o número é bastante eloquente. Ele precisa de 171 para escapar da acusação. 171 votos. Se ele reunir 171, ele escapará desta acusação. Mas o movimento Quero um Brasil Ético, que é capitaneado pelo Luiz Flávio Gomes, ontem marcou esta manifestação. Eu estive presente, discursei também, e foi um momento importante da nossa cidadania, né? E vamos fazer a nossa parte. A sociedade precisa se manifestar, se posicionar claramente, firmemente contra a corrupção. Rabino, nós estamos no finalzinho desta edição de Gente que Fala. Eu gostaria de aproveitar a presença do senhor para que fizesse uma mensagem de paz neste final do Gente que Fala.
A nossa conversa foi muito séria e muito importante, mas eu gostaria de encerrar citando o escritor israelense Amos Oz, que falou muito sobre fanatismo, vive numa das regiões mais difíceis, mais desafiadoras do mundo, e ele falou que ele descobriu o antídoto contra o fanatismo. Qual que é o antídoto contra o fanatismo? Na opinião do escritor israelense, é o bom humor. Ele falou, eu nunca vi um fanático bem-humorado. Segundo Amos Oz, se nós tivermos a capacidade de trazer humor para as nossas vidas, com responsabilidade, então estaremos combatendo com sucesso o fanatismo. Bruno Laskowski. Olha, queria deixar como mensagem, primeiro, agradecer muito o convite, eu acho que foi muito bom o debate, e dizer o seguinte, né, dando um tom mais pragmático, o que acontece a partir de agora? Se essa transparência não aconteceu durante a visita, acho que a gente deve entender muito bem quais são as implicações dessa visita. Que fique o dever de casa, acho que para todos nós, né? Para todos nós, que saibamos quais são as implicações. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Martim de Almeida Sampaio, eu agradeço tua gentileza e por ter aberto as portas da nossa TV ao Gente que Fala. É o inverso. É o inverso aqui, não, eu que agradeço. É membro do conselho da... Eu tenho a alegria, a honra de ser membro aqui do conselho, junto ao Marcel e outras pessoas aqui que fazem dessa TV, tornaram uma realidade essa TV. E é muito positivo a gente conseguir estabelecer um diálogo desse nível, com as pessoas com essa preocupação, externando livremente sua preocupação. E queria cumprimentar você, particularmente, Zancopé. É isso? Acertei ou errei? Acertei. Estou aqui decorando o nome, também eu troco letra. Mas eu gostaria de parabenizar pela essa iniciativa, pela condução desse programa, que desde o início é um sucesso. Parabéns. Obrigado. Agradeço. A vantagem de apresentar o Gente que Fala é que eu posso falar ao nosso promotor, o senhor não fala mais. Não temos mais tempo para nada. Deputado, o senhor também não tem mais obrigado tempo a todos. Nada. Ricardo, Zancopé, te ouço na rádio, te ouvi a vida inteira. Fausto Camunha, obrigado, e Marcel Olender, nosso grande líder. Marcel. Final desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.